Abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 12. Diz o seguinte: Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, e como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome pela Tua palavra, Senhor, que traz orientações à nossa vida. A Tua palavra, Senhor, ela, além de orientar, ela nos ensina, ela nos repreende, ó Deus, e ela dá direção total a tudo na nossa vida. Senhor, nós te agradecemos por esse manual, que é a Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos fala através da Tua palavra. É a Tua mente aqui, ó Deus, para que entendamos quais são os Teus conceitos, o que o Senhor quer para a nossa vida, ó Deus, e as orientações para a nossa vida em todos os sentidos, inclusive a nossa vida espiritual. Deus, fala-nos por misericórdia, me dê a graça e a sabedoria, mas acima de tudo a unção do Teu Espírito Santo, para que eu possa falar aquilo que Tu queres para o Teu povo. Dá também ao Teu povo, não só os que estão aqui dentro deste tempo, mas aqueles que estão online também, ó Pai. Senhor, entendimento da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa trazer à mente de cada um de nós, ó Pai, aquilo que Tu queres nos ensinar. Ó Deus, eu repreendo, não só desse ambiente, mas de todos os ambientes que nos ouvem neste momento, todo espírito maligno que queira trazer confusão, distração, ó Deus, e que o Senhor esteja nos falando, é o que mais precisamos, ó Pai, da Tua orientação a cada dia, e eu te agradeço por isso, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar. Nós bem conhecemos a história de Abraão, que saiu da sua terra, da sua parentela, com exceção de Ló. Ele devia ter um carinho muito grande por Ló, talvez até tenha ajudado a criá-lo, né? E quando Deus fala com ele para sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que ele ia conduzi-lo, ele não sabia que terra era, mas ele foi em obediência, em fé. Por isso Abraão é conhecido como o pai da fé, porque ele realmente obedeceu a Deus e foi para uma terra, apesar de viver em um lugar, os teólogos acreditam que ele é de uma família rica, abastada, e de repente sai, nada, para ir
onde Deus tinha mandado. E aqui nesse exato momento, nós vemos um atrito entre Abraão e Ló. Na verdade, os pastores de cada um começaram a brigar pelos pastos, pelos melhores pastos. Eles começaram a crescer, multiplicar, Deus abençoar, e de repente não havia pasto suficiente ali naquele local onde eles estavam. E para evitar esse problema, nós vemos que Abraão chega para Ló e fala para ele escolher, apesar de ser o mais velho, apesar de ser aquele que Deus deu orientação para sair da sua terra e ir para essa terra, ele fala para Ló: olha, escolha onde você quer ir, nós somos parentes chegados, vamos brigar não, você vai para lá, eu vou para cá, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e ponto final, vamos acabar com esse atrito, E nós vemos aqui algumas coisas muito importantes que Abraão, através desse texto, das suas atitudes, ele vem nos ensinar. Ele nos ensina coisas muito preciosas e que são importantes para a nossa vida, para que nós tenhamos entendimento. Ele entende perfeitamente que a bênção não era aquele local, nem o local onde Ló escolhesse. Não era a terra. A bênção não era a terra. A bênção que você tem não são as suas posses. Não é seu carro, sua casa, seu comércio. Não é isso. Ele é claramente, a mente dele, ele toma as atitudes porque ele entende que a bênção é ter Deus. A bênção é ter Deus. Esse é o título da nossa mensagem. A bênção que nós temos é ter Deus. Se você tem Deus na sua vida verdadeiramente, se você segue os mandamentos de Deus, se você o obedece, se você faz a sua vontade, não adianta falar que tem Deus e desobedece a Deus. Não adianta falar que tem Deus e não segue a palavra que Ele determinou que nós deveríamos seguir. Não adianta. Ter Deus é fazer a vontade dEle. Jesus Cristo, Ele é muito claro, Ele fala claramente isso: aquele que obedece os meus mandamentos é aquele que me tem, é aquele que tem Deus. Quem não obedece, pode até falar, eu tenho Deus na minha vida, mas infelizmente não tem Deus. E a bênção na nossa vida é ter Deus. Nós temos que entender, o mundo tenta colocar na nossa mente, de todas as formas, que o abençoado é aquele que tem muitos bens materiais. Não é. Tem muitas pessoas que são riquíssimas, bilionárias, e não tem a paz, não tem a alegria, não tem a certeza de vida eterna, não tem essa certeza. E nós precisamos, mais do que qualquer coisa, é ter a bênção de Deus. Por isso, Abraão chega com tranquilidade e diz: Ló, escolhe, Ló. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Estou tranquilo. Apesar de ter o direito de ter escolhido primeiro do que Ló. E eu queria falar de alguns aspectos desse texto aqui, que são importantes, coisas que nós aprendemos com Abraão, para a nossa vida, para o nosso crescimento. E a primeira atitude de Abraão, ensinamento que ele traz para a nossa vida, é o ensinamento que a paz vale mais do que posses. A paz vale mais do que posses. No versículo 8 eu quero ler de novo, porque é muito interessante quando ele diz assim: disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. O que Abraão estava dizendo para ele? Ló,
Eu quero paz. A paz vale mais do que a terra, porque ter paz é a certeza que Deus está comigo. Eu estou tranquilo, porque Deus está comigo. É melhor você perder um pedaço de terra do que você perder a comunhão. É isso que ele está dizendo. Quantas pessoas que perdem a sua paz, perdem a comunhão, às vezes familiar, ou societárias, né, de alguns sócios, por causa de posses. E depois não tem paz. Não tem paz. Quantas famílias que eram unidas, os pais ali almoçavam juntos, os irmãos, e de repente os pais morrem, vem a herança. Daqui a pouco eles estão todos brigados por causa da herança. Perdem a paz por causa da posse. E Abraão, com a convicção que ele tinha, que não era a posse dos bens, não era a terra, não era o melhor, onde tinha mais capim para o gado, era onde Deus ia abençoar, porque onde Deus abençoa, vai chover, onde Deus abençoa, portas serão abertas, onde Deus abençoa, novas oportunidades surgirão. Nós temos que entender perfeitamente, né, que relacionamentos saudáveis são mais importantes do que as posses. É isso que Abraão estava dizendo. Olha, eu prefiro ter relacionamentos saudáveis, eu prefiro ter paz, eu prefiro ter tranquilidade, não quero briga, porque quando certamente começa a briga, Deus não está no meio dessa confusão, não, porque Deus é um Deus de paz, de justiça, e eu acho que tem que ter justiça, mas muitas vezes é melhor abrir mão para ter paz, para ter tranquilidade, e nós vemos isso claramente. Jesus Cristo, ele ensina isso, né? Lá em Mateus 5, o versículo 40, ele fala assim: e eu que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Jesus Cristo, ele foi radical. Se alguém está querendo tirar alguma coisa de você, para evitar briga, para Satanás não roubar a sua paz, sua alegria de viver, de ter relacionamento, larga a capa, larga a capa, porque a bênção está em ter Deus, não é ter a capa, não é ter a vestimenta, não é ter a terra, não é ter a casa, é ter Deus. Essa que é a bênção, porque aí Deus ordena a bênção, e Ele faz com que aquilo que parece pouco, se torne muito, e o que é muito, muitas vezes vai se tornar pouco. Então, a bênção não é a terra, não são as posses, é a paz, é a comunhão, é estar na presença de Deus. Então, esse é um ensinamento claro, que muitas vezes tem destruído famílias, não estou dizendo lá do mundo não, famílias cristãs, que estão em pé de guerra, por causa de posses, e às vezes você vai olhar, não é tanta posse assim, e tem uma briga, uma confusão, todo mundo olhando com o olhar torto para o outro, por causa disso. Então, em nome de Jesus Cristo, seja você o apaziguador, seja você aquele que fala: olha, eu quero paz, eu quero tranquilidade. Você pode escolher primeiro, você pode ficar com alguma vantagem. Ele achou que estava fazendo a maior vantagem, e realmente, no campo humano, sim, porque ele estava indo para as campinas do Jordão,
Aqui o texto é muito claro, é o lugar mais frutífero, é o lugar onde tinha mais vegetação para o gado, é o lugar mais plano. Você vai escolher os morros ou vai escolher a terra plana? Claro que vai escolher a terra plana. Ló, com a sua visão egoística, com a sua visão de terrena, vamos dizer assim, ele escolheria isso mesmo. Mas a paz vale mais do que posses. E a bênção, eu quero repetir, esse tempo todo da mensagem, não está na terra. A bênção é ter Deus na nossa vida. Tenha Deus e a bênção está com você. Onde você andar, para a direita, a bênção estará. Nós temos um cântico que diz isso, para a direita. Pela esquerda, a bênção vai com você. Se você estiver obedecendo a Deus, quiser paz, tranquilidade, por todo lado que você andar, você precisa da bênção de Deus sobre a sua vida. É o principal, é o melhor, é a melhor coisa que você faz. O segundo aspecto que nós vemos aqui, o ensinamento de Abraão, que ele confiava na promessa de Deus. Ele confiava na promessa de Deus. Olha aqui no capítulo anterior, capítulo 12, versículo 7 diz: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus tinha falado com ele: eu vou dar à sua descendência a terra, eu vou dar para você. Ele não apareceu para Ló, ele apareceu para Abraão. A promessa era sobre seu filho, Abraão. E as promessas de Deus, elas são sobre os filhos de Deus. E o que Deus promete, você pode confiar na promessa de Deus. Ele confiou. Ele falou: olha, o que Ló escolher, eu sei de uma coisa: o melhor vai ficar para mim lá na frente. O melhor será para mim. Por quê? Porque a promessa Deus fez para mim. As promessas que estão contidas na palavra de Deus, elas não são para toda a terra, para todas as criaturas da terra, porque todos somos criaturas de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós entregamos o nosso coração a Jesus Cristo e o reconhecemos como o nosso único e verdadeiro Salvador. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que diz isso. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele enfatiza muito isso. Inclusive, ele nos chama não só de filhos de Deus, ele nos chama de amigos. Amigos. Aqueles que realmente entregam o seu coração a Jesus Cristo, que estão na sua presença, que o obedecem e que confiam inteiramente na sua palavra. Então, se você confia na palavra de Deus, você confia na promessa de Deus para a sua vida. O que Jesus Cristo disse? Olha, o diabo veio para roubar, matar e destruir. É o que o diabo tem feito no mundo: matado, roubado, destruído famílias, destruído sonhos, destruído tantas coisas. E ele termina esse versículo, ele mostra para os seus discípulos que o diabo veio para isso: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Promessa. Abraão sabia disso, que Deus tinha promessas de abundância para a vida dele. E a abundância não consistia só na terra, é a abundância de paz, a abundância de alegria, a abundância de uma descendência, a abundância da bênção de Deus
que é melhor do que a terra. É muito melhor. Às vezes nós somos tão míopes, enxergamos tão pouco, que nós não enxergamos que Deus pode nos abençoar, sim, materialmente nessa terra, mas a bênção maior não está nisso. A bênção maior é você saber que você anda, e tem a promessa de Jesus que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Você imagina, as pessoas podem se sentir abandonadas por aí, nós temos a convicção que Deus está com a gente. Abraão tinha essa convicção. Olha, o Ló pode ir para o outro lado, porque o que importa é que Deus está comigo. É Deus que me sustenta, é Deus que me protege, é Deus que me abençoa. Eu posso ir para um lugar que o capim não é tão bom quanto o outro lado que Ló escolheu, mas minhas ovelhas vão multiplicar muito mais, porque Deus está comigo, Deus me protege, Deus me sustenta, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, me leva a águas tranquilas, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, como nós andamos, o Senhor está comigo. Essa é a convicção que Abraão certamente tinha no seu coração, como Davi expressa ali no Salmo 23, que são promessas, e nós devemos confiar inteiramente nas promessas de Deus. E mais do que isso, Abraão, ele sabia que Deus não queria que ele fosse um homem próspero, rico, apenas por ser, que ele tivesse uma descendência, apenas por ser, não. Deus tinha um plano na vida dele, que da sua descendência nasceria o nosso Salvador, como nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo, para que toda a humanidade olhasse para Jesus e pudesse ser abençoada através da sua descendência. E aqui nós vemos claramente no capítulo 12, quando ele diz, no versículo 2, de ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Deus não quer te abençoar apenas para você ser abençoado, Deus quer te abençoar para que você seja uma bênção nessa terra, você seja um abençoado de Deus, que as pessoas possam olhar para você e possam dizer, ali tem alguém abençoado por Deus, ali tem alguém que confia inteiramente em Deus, Deus é o seu sustento, Deus é o seu protetor, Deus é tudo na sua vida. Isso é o melhor, é confiar nas promessas de Deus. E além disso, Abraão sabia que um dia ele partiria dessa terra, como todos vamos partir, e que vale posse? Nós não carregamos posse, mas uma coisa é certa, Abraão sabia que Deus tinha preparado para ele um lugar especial após a sua morte, que é o céu, que é preparado para todos nós, inclusive Jesus Cristo. Lá em João 14, ele no versículo 2, ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Nós temos a maior posse de todas, que é uma morada no céu. O que são as moradas aqui? O que são os castelos aqui? As mansões aqui? Nada são, elas deterioram, elas vão, de vez em quando a gente assiste alguma coisa em relação a alguns castelos que estão hoje deteriorados, que eram grandes, os reis moravam ali, hoje ninguém quer morar naquele lugar, feito de pedra, sem conforto nenhum, porque tudo passa nessa terra, mas as mansões celestiais que Jesus Cristo foi preparar para nós, nós confiamos no Senhor, a nossa confiança no Senhor. Então é melhor
ter Deus. A bênção está em ter Deus, não em ter posses. Se Deus te der aqui, amém, glorifica a Deus, usufrua, utilize aquilo que Deus tem te dado para o reino dos céus, glorifique o nome do Senhor, não tem problema. Abraão era um homem rico, riqueza não tem nenhum problema, desde que ela seja usada da forma certa, e a gente não coloque o coração na nossa riqueza, não tem problema. Só que a bênção está em ter Deus. Bênção não depende da geografia. Tem gente que acha que só vai ser abençoado se ele mudar para os Estados Unidos. Aqui não dá certo. Meu querido, minha querida, a bênção está em ter Deus, e não na geografia. Deus abençoa no meio do deserto. Deus abençoa. Hoje pela manhã o pastor Arley estava falando aqui sobre Isaac. Onde ele furava, tinha água. Vinham os inimigos, entulhavam os poços, ele abria lá na frente, tinha água. A bênção não é na geografia, é onde Deus nos orienta a estar, é onde Deus nos coloca. Sua bênção está aqui, sua bênção está nessa cidade, está perto de você. Não fica aqui, não tem nada para o ímpio. Ore, entregue na mão de Deus. Deus vai te dar criatividade, vai te dar oportunidades, vai abrir portas, porque a bênção não está na terra, na geografia. A bênção está em Deus. Se você tiver Deus na sua vida, você vai ser um abençoado do Senhor em nome de Jesus. Então creia. Abraão não preocupou. Ló foi para o melhor. Não, o melhor está comigo, que é Deus. Eu fico com paz, eu fico com alegria. Quem confia em Deus não precisa ficar disputando. Não precisa. Eu não estou dizendo que você não tem que aprimorar, ter conhecimento, melhorar na sua profissão, claro, mas você não precisa disputar. Se você tiver a bênção de Deus, você vai progredir, você vai ser abençoado, portas serão abertas, Deus vai te dar o que você necessita, em nome de Jesus. Lá em 1 Samuel capítulo 2, o versículo 8, como eu gosto desse versículo, porque assim, mostra o que Deus é, o que Deus pode fazer. Ele diz o seguinte: levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Quem que é dono do mundo? Quem assentou o mundo nos seus alicerces? Onde que a terra está em cima de quê? O universo. É Deus que tem o controle de todas as coisas. E ele pega o mendigo e faz assentar entre os príncipes, faz ele herdar, e pega um príncipe e faz ele sentar no esterco. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Quem governa todas as coisas. Então nós precisamos de quê? É nascer príncipe? É herdar não sei quantos milhões ou bilhões? Não, nós precisamos da bênção de Deus, porque a bênção de Deus é que nos torna abençoados, felizes e progredindo nessa terra. E terceiro e último ensinamento, que as nossas escolhas demonstram o que há no coração. As nossas escolhas demonstram o que está no coração. Ló, ele sabia que a campina do Jordão era a melhor terra, mas existia uma cidade lá, especialmente Sodoma,
que era conhecida pelo seu pecado. Era uma cidade pecaminosa. E ele pega e leva a sua família para perto do perigo. Abraão deixou Deus escolher para ele. E Deus escolheu Canaã, para que ele estivesse em Canaã. Cuidado com a sua escolha. Sua escolha pode destruir a sua família. Sua escolha pode fazer com que aquilo que parece ser muita prosperidade seja a falência, sua falência e da sua família. Ló, ele ficou conhecido como um homem que foi morar em Sodoma. A mulher estava gostando tanto daquela cidade, que apesar dos anjos terem ido lá tirar a família de Ló, pela intercessão de Abraão, ela olha para trás e se torna uma estátua de sal. As filhas dele o embebedaram, tiveram relações sexuais com ele, e delas nasceram duas nações que foram inimigas de Israel a vida inteira: os amonitas e os moabitas. Então Ló, a escolha dele em relação às campinas do Jordão, levar a família dele para o perigo. Quantas vezes a gente vê famílias que estão bem na igreja, estão bem, não, vou mudar, vou fazer isso, não pergunta a Deus, vão para as campinas do Jordão, leva a família para o perigo, daqui a pouco os filhos estão desviados, o casal está separado. Por quê? Levou para a escolha que estava lá no coração deles. Escolhas erradas. Cuidado com a aparente bênção, com o aparente sucesso, com a aparente prosperidade. Cuidado, porque você pode estar levando a sua vida e a da sua família para um insucesso, para uma queda, como Ló, que ficou conhecido, podia ter ficado conhecido como o grande amigo de Abraão, a pessoa que estava ao lado de Abraão em todo o seu sucesso na terra de Canaã. Ficou conhecido como alguém que escolheu errado e destruiu a sua família, e ainda das filhas dele nasceram duas nações que lutaram contra Israel toda a sua vida. Nações idólatras, nações de pessoas más, porque uma situação dessa sobre. E Abraão ficou conhecido nesse momento pela sua humildade, pela sua generosidade, pela sua fé, por ter crido na palavra de Deus, chamado pai da fé. O pai é Abraão, a quem os judeus o reverenciam, e nós cristãos o reverenciamos pelas atitudes corretas que ele tomou, pelas boas escolhas que ele fez na vida, apesar de ter feito algumas escolhas erradas também. Nós conhecemos a história de Abraão, sabemos que perfeito só Jesus. Nós temos que ter cuidado, porque podemos falhar,
mas cuidado com o tamanho das suas escolhas, daquilo que você vai tomar de escolha na sua vida. Então a bênção, repito, não é a posse da terra, não é a terra, não é o sucesso só material. A bênção é ter Deus. Se você tem Deus, glorifique a Deus. Se você tem Deus, seja grato, porque um dia Jesus Cristo entrou na sua vida, na sua história. Se você tem Deus, obedeça a palavra de Deus. Procure, como o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos, capítulo 12, se possível, se estiver em vós, tenha paz com todos os homens. Porque é difícil, tem gente que não quer ter paz com a gente, né? Mas se possível, tenha paz com todos os homens. Confie nas promessas de Deus. Às vezes as promessas estão ali, mas nós não tomamos posse. Nós não tomamos posse. Acredite, tenha paciência, espere no Senhor, que Deus tem uma bênção preparada para você em nome de Jesus. Nós confiamos, é na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Como é bom olhar para trás. Aqueles que confiam no Senhor, verdadeiramente, como é bom olhar para trás e ver o rastro de bênção, as bênçãos nos alcançando, como diz a palavra de Deus, sem precisar correr atrás. Abraão não precisou correr atrás, porque a bênção Deus dá. Basta, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor, se atentamente e obedeceres a sua voz, as bênçãos te alcançarão. Deus está querendo te alcançar. Faça as escolhas certas. Tenha paz no coração. Confie inteiramente nas promessas de Deus. Está aqui a palavra. Eu tomo posse ou não tomo posse? Está aqui a vida de Abraão e de Ló. Eu faço as escolhas, continuo fazendo as escolhas de Ló, e vai dar tudo errado na minha vida. Ou eu aprendo a fazer as escolhas que Abraão fez, e vou olhar para trás, um rastro de bênção que Deus nos concede, não só aqui nessa terra, mas eternamente, onde viveremos para sempre com o Senhor. Você é um abençoado, você é uma abençoada do Senhor. Creia nisso. Tome posse da palavra de Deus. Deus não tem bênçãos apenas para Abraão, para Davi, para José, não. Deus tem bênção para todos aqueles que confiam nele, entregam a sua vida no altar do Senhor e obedece todos os seus mandamentos. Deus tem uma bênção especial para a sua vida, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé. Feche seus olhos. Às vezes a gente pede para as pessoas fecharem os olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente não presta mais atenção em nada. Não está olhando o vizinho, não está olhando da frente, nem de trás. Nós estamos com a nossa mente em Deus, na palavra de Deus. Deus tem uma bênção para você. Acredite nisso. A bênção não está nas posses. A bênção está em ter Deus na nossa vida. Então obedeça, cada porta será aberta, a sua vida será orientada por Deus, Deus vai te levar para o lugar certo,
Deus vai abrir a porta no lugar certo. A chuva virá sobre a sua vida no momento certo. A porta será aberta na sua vida no momento certo. Porque Deus é Deus, Senhor de todas as coisas, e Ele tem a nossa vida nas suas mãos. Se você entendeu essa mensagem, talvez você nunca tenha entregado sua vida a Jesus Cristo e reconhecido Ele como o único e verdadeiro Salvador. Você que está aqui dentro, você que nos ouve online, é tão simples. É só você falar: Jesus, eu entendi que eu preciso do Senhor na minha vida. Quantas vezes nós ficamos olhando para as outras pessoas: o que meus amigos vão pensar de mim? O que meus pais vão pensar de mim? Olha, amigos são bênção, pais são bênção, tudo é bênção, mas ninguém é melhor do que Jesus na nossa vida. Não, ninguém cuida da gente como Jesus cuida, ninguém abençoa tanta gente como Jesus abençoa. Então fique com Jesus, entregue o seu coração a Jesus Cristo. E se você já tem essa convicção no seu coração, siga o caminho, obedeça os mandamentos, faça boas escolhas, peça orientação a Deus. Senhor, o que eu faço? Abra mão. Quando você está vendo que está tendo muita rixa, abra mão. Vá para outro caminho. Porque não é nisso que está a tua bênção. A tua bênção está em Deus. E Deus vai abrir outra porta. Deus vai fazer um outro negócio. Deus vai fazer algo que vai te surpreender. Em nome de Jesus. E eu queria orar com você. Se Deus falou no seu coração, você quer sair deste lugar falando: eu sou um abençoado por Deus. Você coloca a mão no seu coração e fala: eu sou um abençoado por Deus. Eu creio nessa palavra, eu creio que Deus vai trazer paz, que eu vou abrir mão muitas vezes de coisas para não ter brigas. Eu vou confiar nas promessas de Deus. Minha escolha está me levando para o buraco, está destruindo. Muda o rumo. Em nome de Jesus, as portas serão abertas, as bênçãos virão sobre a sua vida. Nós vamos orar neste momento. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o Teu nome. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra, ela foi escrita para o nosso ensino. Ó Deus, como o Senhor falou ao meu coração, nesse texto, ó Deus, como nós precisamos entender que a bênção não está nas posses, na terra, na casa, no carro, naquela empresa. Não, a bênção é ter o Senhor na nossa vida. A bênção é o Senhor dentro da nossa casa. A bênção é o Senhor lá no nosso trabalho. A bênção é o Teu Senhor constantemente nos orientando nas escolhas que nós fazemos através da Tua palavra. E nós Te agradecemos, porque a Tua palavra, ela nos orienta, ela, Senhor, faz com que a nossa vida seja mais abençoada, feliz. A Tua palavra traz alegria ao nosso coração, a Tua palavra traz firmeza aos nossos passos, para nós andarmos nessa terra tão conturbada. Ó Deus, a Tua palavra nos dá certeza, Senhor, que nós estamos de passagem apenas nessa terra, e que nada levaremos, mas nós temos a Tua promessa, de ter uma morada celestial, uma vida eterna com o Senhor, e nós somos gratos por isso, ó Pai. Ó Deus, abençoa-nos, é o que nós precisamos. As Tuas mãos estendidas sobre as nossas cabeças,
por onde nós andarmos, guardados pelo Senhor. Deus abençoa cada lar aqui representado em nome de Jesus. Tudo que Satanás plantou para destruir, para roubar a felicidade, ó Deus, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo e decretamos, ó Pai, aquilo que está na Tua palavra. Não é decreto nosso não, aquilo que está na Tua palavra, que o Senhor mesmo disse, que o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Ó Deus, dá vida em abundância ao Teu povo, que os lares aqui sejam cobertos de amor, que os lares aqui sejam cobertos de alegria, de prosperidade. Ó Deus, que o Senhor esteja fazendo, ó Pai, que haja a paz que excede todo o entendimento, que o nome de Jesus Cristo seja sempre exaltado em tudo que fizermos. A honra e a glória é o Senhor que nos capacita, o Senhor que nos abre as portas, o Senhor que dá inteligência, sabedoria. Ó Deus, tudo vem do Senhor, e nós nos sentimos abençoados de ser Teus filhos. Ó Deus, somos filhos do dono do mundo, somos filhos do Senhor do universo, somos filhos daquele que controla todas as coisas, e nós somos gratos, Senhor, por isso, e nos sentimos grandemente abençoados pelo Senhor. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa, uma semana de portas abertas, uma semana, ó Senhor, onde possamos sentir, ó Pai, a Tua bênção recaindo sobre as nossas vidas, muitas portas sendo abertas, ó Pai. Abençoa as nossas mãos, onde nós colocarmos a nossa mão, ó Deus, que seja abençoada, onde nós furarmos os nossos poços, haja água, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós confiamos no Senhor, nós sabemos que é o Senhor que faz isso, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, muito obrigado, que o Senhor nos leve para os nossos lares, Senhor, abençoados pelo Senhor, crendo nessa bênção que nós temos sobre a nossa vida, de servirmos ao Senhor, de Te obedecermos, ó Pai. Quero lhe pedir, Senhor, pelo acampamento de casais que teremos, Pai, em nome de Jesus, protege cada carro que for, ó Deus, em nome de Jesus, não haja acidentes, possamos ir e voltar debaixo da Tua graça. Deus, que as palavras ministradas sejam abençoadas pelo Senhor, que possamos receber aquilo que nós precisamos ouvir naquele lugar, vindo da Tua parte, para que as nossas casas sejam ainda mais abençoadas, ó Pai. Ó Deus, nós acreditamos na bênção do Senhor. Eu sei que o Senhor já colocou os Teus anjos ao redor daquele lugar ali, ó Pai, e nós vamos ser grandemente abençoados pelo Senhor. Deus, muito obrigado, porque somos o Teu povo, o povo chamado pelo Teu nome. Isso, Senhor, dá grande alegria ao nosso coração, conforto, Senhor, e a certeza da prosperidade do Senhor sobre as nossas vidas. E temos a convicção, não é nas posses, é ter o Senhor sobre a nossa vida. Oh Deus, isso nos basta. Assim como Abraão falou, escolhe o que você quiser, porque eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. Nós queremos dizer também, Senhor, nós temos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, e seremos sempre abençoados, ó Pai. Muito obrigado, leva-nos, ó Pai, debaixo dessa bênção maravilhosa, é o que eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, amém. O amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre, amém. Deus te abençoe. Fale isso para o seu irmão aí, em nome de Jesus.